Olá, queridos amigos do Clube Militar. Hoje vamos ouvir o relato de Jorge Alberto Altieri, que lutou e foi ferido na Guerra das Malvinas em 82. Este não é um mundo fácil para um ferido de guerra. Por Jorge Alberto Altieri, veterano da classe 62. Gravemente ferido no Monte Longdon, onde lutou com sua unidade, o Regimento de Infantaria Mecanizada Coronel Conde. Ele foi feito prisioneiro e começou uma longa reabilitação que terminou muito depois de receber alta do Hospital Militar Campo de Maio. Ele é um exemplo de força de vontade, e em sua história há também uma cota de gratidão por aqueles que o ajudaram. Hoje, em seu trabalho no PAMI, ele cuida especialmente de combatentes feridos com sequelas da dolorosa guerra. Fiz meu alistamento em 81 no 7º Regimento de Infantaria, com sede na cidade de La Plata. Em 9 de abril de 82, apenas um mês depois de ter sido dispensado, fui convocado novamente. Apresentei-me imediatamente e nos mudamos na terça-feira, 13 de abril, de La Plata para Rio Gallegos, e de lá voamos para as Ilhas Malvinas. Chegamos a Puerto Argentino alguns dias depois e marchamos a pé até nossa posição no Monte Longdon. Essa foi minha principal visão durante a guerra. Lembro-me de cada pedra daquele terreno. Eu pertencia à Companhia de Infantaria Maipu, cujo comandante de pelotão era o 2º Tenente Juan Domingo Baldini, morto em combate, e meu comandante de grupo era o Cabo Pedro Orozco, também morto em combate. O primeiro bombardeio foi em meados de maio. Éramos responsáveis por um gerador de energia que carregava a bateria do radar. Quando sentíamos um bombardeio, saíamos para desligá-lo. Naquela ocasião, quando fomos desconectá-lo, uma bomba caiu onde estávamos. Feriu o soldado Aníbal Grilo no braço e a onda de choque nos dispersou. Quando nos levantamos, um garoto começou a gritar: "Fui ferido, fui ferido." Nós o ajudamos e imediatamente nos organizamos para carregá-lo em uma maca até a posição do 2º Tenente Baldini. Quando estávamos descendo o Monte Longdon, 2 Sea Harriers apareceram. Todos desembarcamos e eu cobri com o meu corpo o homem ferido, que havia aberto a jaqueta para verificar o ferimento e sua camiseta branca estava completamente visível. Outros companheiros se colocaram em posições para se proteger. Eles se aproximaram de nós e sentimos que éramos o alvo. Deitei em cima do homem ferido, fechei os olhos e cerrei os dentes, esperando sentir o jato dos projéteis. Mas depois de um segundo que pareceu uma eternidade, soube que não devíamos parecer importantes para eles, pois não atiraram. Ficamos tão impressionados que, muito tempo depois, quando voltamos das Malvinas, esse soldado Grilo foi até Lujan e me trouxe uma pequena medalha da Virgem para me agradecer por tê-lo coberto. Essa foi a primeira abordagem de guerra para nós. O pior estava por vir. Eu era um atirador de FAL e também tinha 10 granadas. Para nós, o início da batalha foi na noite do dia 11, no Monte Longdon, que durou até a madrugada de 12 de junho de 82. No dia anterior, havíamos nos mobilizado para encontrar um carregamento de meias e compartilhá-lo com outros soldados. Em seguida, retornamos às nossas posições. Por volta das 22 horas daquele inesquecível dia 11, começou o avanço britânico. Eu estava com o soldado Sérgio Sanchez dentro da tenda, que ficava em uma trincheira que havíamos cavado ao pé de um promontório rochoso. Estávamos agachados há não sei quanto tempo, pois o fogo inimigo era incessante. Agachados no fundo do poço, rezávamos para que nenhum ataque direto nos atingisse. Em um determinado momento, antes que os víssemos chegando, sentimos 2 soldados britânicos sobre nós, sim, literalmente sobre nossos corpos. Certamente eles devem ter pensado que eu havia jogado uma granada que não nos atingiu. Em resumo, eles pensaram que estávamos mortos. Acho que ajudou o fato de nossa barraca ter sido bastante destruída pelas explosões nas proximidades. Trememos ao ouvir, enquanto estávamos paralisados na escuridão e não podíamos fazer nada, os estouros e explosões com os quais o soldado Quintana e o cabo Orozco foram mortos. Agarrávamos nossos rifles nas mãos e não podíamos usá-los porque não estavam trancados. Não porque não fôssemos inteligentes, mas porque estávamos seguindo a ordem dada pelo subtenente Baldini de segurar nossas armas daquela maneira. O que aconteceu foi que houve um boato de que muitos soldados, de propósito ou por ignorância, deram um tiro no próprio pé, dizem, na esperança de que isso os tiraria da linha de frente, e por isso alguns comandantes de pelotão ordenaram essa medida, que nem sequer tiveram a chance de revogar depois. Lembro-me de que, enquanto os britânicos estavam em cima de nós, perguntávamos uns AOS e outros em um sussurro:
Você está carregado? Não, foi a resposta. Porque se tivéssemos puxado a corrediça para trás, eles teriam nos ouvidos e nos matariam imediatamente. Quando esses dois ingleses saíram, saímos da posição e, na escuridão, nos sentimos com o subtenente Baldini. Perguntamos a ele sobre a situação e ele respondeu que a posição já estava tomada e que não havia nada que pudéssemos fazer. Eles me machucaram. Um sargento de artilharia, um observador avançado, apareceu naquele momento e nos disse para irmos até uma posição onde havia uma metralhadora MAG com soldados do 1º Batalhão de Patrulheiros. Começamos a pular a colina. Perdemos outro grupo de soldados e não os vimos mais. Achamos que tinham caído. Tudo aquilo foi um inferno confuso, desenfreado e ensandecido. Quando o sargento Guerra, outros 4 rapazes e eu chegamos, nosso combate começou naquela posição. Os britânicos estavam descendo, estávamos atirando neles, então eles responderam ao fogo e se comunicaram por rádio dando nossa posição. Eu joguei as granadas e, atirando, esvaziei 3 dos 5 carregadores que tinha. Eles usaram cartuchos descartáveis. Um desses cartuchos caiu a pouco mais de 2 metros de onde eu estava. Atingiu o sargento de artilharia, o observador avançado com a mira noturna, e o desintegrou. O soldado Fernandes Rito foi ferido nas pernas, e eu fui atingido na cabeça por uma lasca. Tudo isso aconteceu por volta das 5 horas da manhã, depois de 6 ou 7 horas de intenso combate. Caí, levantei-me e caí novamente, segurando a cabeça com as 2 mãos, embora na verdade estivesse apenas segurando o capacete. 2 colegas vieram até mim, me agarraram e começaram a me puxar para baixo. Perdi a consciência. Lembro-me de que enquanto eles me colocavam em um caminhão que tinha de seguir em frente, um primeiro-tenente veio até mim e disse que o veículo tinha outro destino e que não poderia transportar os feridos que tínhamos de esperar. Quando o oficial saiu, o soldado motorista disse aos rapazes que subissem e que o cara deveria ir para o inferno, que ele me levaria ao hospital e que eu deveria ficar calmo. Mas alguns homens feridos se aproximaram. Fui levado para o hospital de campanha em Puerto Argentino. Eu estava fora de mim. Lembro-me de que, em meu delírio, insultei todos os soldados que vi, até mesmo os que estavam me tratando. Eu lhes disse cagones. Vão defender as posições em vez de ficar aqui. Eles me deram os primeiros socorros e me levaram em um dos últimos aviões Hércules que voavam para dentro e para fora das Malvinas. Como se fosse um pesadelo, lembro-me da transferência para Comodoro Rivadavia, onde fui imediatamente operado. Lá descobri que, como resultado do impacto dos estilhaços, eu havia perdido 3 centímetros de massa encefálica no lado esquerdo do cérebro, onde se localiza um circuito motor do braço e da perna. Fiquei com hemiparesia dos membros inferiores e superiores direitos e também perdi a visão do olho esquerdo. Naquela época, ele era hemiplégico. Nesse estado e com muita dor, pediram meus dados e o número do meu telefone residencial. Eu estava até com a fala arrastada, parte da minha boca estava torta. E eles não entenderam meu sobrenome. Em vez de Altieri, interpretaram Galtieri. Acharam que eu estava delirando. Mas um policial teve coragem de ligar e falou com um dos meus irmãos. Disseram-lhe que eu estava hospitalizado em Comodoro Rivadavia, que estavam me examinando. E quando meu pai chegou à minha casa e lhe contaram sobre o telefonema, na época ele já estava se aposentando, minha mãe disse a ele para juntar o máximo de dinheiro que pudesse e voar para Comodoro Rivadavia. Eles até fizeram uma vaquita entre alguns vizinhos porque o dinheiro não era suficiente para pagar a viagem até o aeroporto. Quando ele chegou ao hospital, foi levado para ver o neurocirurgião, que lhe explicou minha condição. Ele o colocou em estado de alerta. O idoso nos conta que ele lhe disse: se ele acordar, se tivermos sorte, quando você o vir e ele o reconhecer, por favor, não comece a chorar porque será muito ruim para ele. E ele, meu velho, sabia como ser forte. E por hoje é só, caros amigos. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de dar o like e comentar. Até o próximo episódio.